Como criar uma estratégia de investimentos em ações? Quer você seja iniciante ou um pouco mais experiente no mercado, esse vídeo está repleto de informações sobre diferentes estratégias ao selecionar e investir em ações com foco no longo prazo. Então, vamos ao passo a passo do que você precisa ter bem definido para montar a sua estratégia de investimentos. E é fundamental que você entenda, antes de começar o vídeo, que nenhuma estratégia vai ter só benefícios e nenhum ponto negativo. Mas uma vez que a estratégia faça sentido para você, é importante que você se atenha a ela, mesmo em períodos que talvez uma outra estratégia que você não escolheu esteja performando melhor que a sua. Pois nenhum método de investimentos funciona extremamente bem todo o tempo. Então, vamos lá! O passo a passo para criar a sua estratégia de investimentos em ações. A primeira coisa de todas, antes de você começar a investir, é definir um prazo de investimentos. Qual que é o prazo que você deseja investir e ter resultados? E de todas as coisas que você precisa definir, essa é a única que existe uma resposta certa, ou seja, lucrativa, e uma resposta errada, ou seja, que te traz prejuízos. Se você está procurando ter resultados no curto prazo, em ações, provavelmente você vai se deparar com estratégias como day trade ou swing trade, também chamado de análise técnica ou análise grafista, onde você vai analisar os gráficos históricos das empresas para tentar prever o comportamento futuro usando médias móveis, indicadores de volume, indicadores de tendência, ou seja, você analisa o comportamento passado dos preços para tentar prever o comportamento futuro dos investidores. Mas antes mesmo de eu te falar que literalmente 99% das pessoas que investem com essa estratégia perdem dinheiro no longo prazo, ou até antes mesmo de eu te falar que se fosse possível ganhar dinheiro no curto prazo, ninguém iria investir por longo prazo, pois não faz sentido algum esperar por algo que eu posso ter agora. E mesmo antes de eu te falar que nunca houve uma janela de 10 anos dentro do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, que quem investiu perdeu dinheiro com ações, eu quero que você pense nos maiores investidores que já ouvimos falar. Desde o Barsi no Brasil até o Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger no exterior. Em qual prazo essas pessoas investem? Todos no longo prazo e todos comprovadamente enriqueceram dessa forma. E quem que diz que dá para enriquecer no curto prazo com ações acaba querendo apenas te vender cursos de como enriquecer no curto prazo com ações e nunca mostram qualquer prova de que o método deles é de fato lucrativo, mas usam argumentos aparentemente convincentes ao mostrar operações que foram lucrativas praticamente como o vencedor de uma roleta de um cassino que mostra apenas a rodada que ganhou. Aqui dificilmente achamos alguém realmente sério. Essas pessoas existem, mas é muito raro. E esse mercado está poluído de pessoas que só ganham dinheiro ao vender cursos de como ganhar dinheiro. E em relação ao prazo, não adianta fugir. O único prazo relevante para se investir em ações é o longo prazo. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então tenha certeza de estar tomando a melhor decisão hoje. Segundo ponto, qual estratégia de diversificação escolher? Ter muitas ou ter poucas ações em carteiras? As duas estratégias têm sentido e eu logo comento qual delas eu uso, mas eu quero que você reflita comigo pensando nos prós e contras de cada uma delas. Comecemos com a estratégia de ter uma carteira com poucos ativos, com poucas ações. Entenda poucos por até 10 ações em carteiras. Os prós dessa estratégia são o seguinte, que em teoria, primeiro de tudo, é mais fácil acompanhar menos empresas. Se eu tenho poucas empresas na minha carteira, é mais fácil acompanhar o que acontece com elas em teoria. O segundo ponto, qualquer valorização percentual se torna mais expressiva em ganhos nominais, visto que o meu patrimônio está quebrado em menos pedaços. Por eu ter menos empresas, tenho mais capital dentro de cada uma delas. Logo, se uma valoriza, meu capital sobe mais. E o último argumento acaba esbarrando de uma forma ou outra naquela famosa frase do Warren Buffett que diz que só diversifica quem não sabe o que está fazendo. Porém, na contramão, a gente tem a estratégia de ter muitos ativos em carteira, que inclusive para quem me acompanha aqui sabe que essa é a estratégia que eu adoto para minha carteira e para o nosso quadro público ou encher na carteira onde eu invisto ao vivo todos os meses. E eu adoto essa estratégia pelos seguintes motivos. O não saber o que está fazendo, para mim, se traduz em não saber o que vai acontecer no futuro. Uma boa empresa pode sofrer uma mudança abrupta de mercado, apresentar uma fraude contábil, passar por uma crise no setor, sofrer por decisões políticas ou externas fora do controle dela, e isso de fato é algo impossível de se prever. Então eu realmente não sei o que vai acontecer no futuro. Então
por esse motivo, por si só, já é um argumento muito favorável para eu diversificar muito bem a minha carteira. O segundo argumento é que se você se limita a 10 empresas, você provavelmente vai deixar de fora da sua carteira excelentes empresas. Não existem só 10 boas empresas no Brasil e no mundo para se investir. Por que se limitar a isso? Se eu vejo uma boa empresa com bons fundamentos no setor promissor, eu com certeza vou adicionar no meu portfólio. Do mesmo jeito que ter poucas empresas te permite ter ganhos expressivos pontuais, a contramão também é válida e te permite ter perdas expressivas pontuais também. E as perdas, elas são muito mais danosas proporcionalmente do que os ganhos são benéficos. Por exemplo, uma perda de 50% para recuperar tem que ter uma alta de 100%. Uma perda de 66% para recuperar são 200%. Uma perda de 75% para recuperar são 300%. E se você tem muitas empresas, fica muito mais fácil fazer um bom preço médio em cada uma delas, visto que o valor nominal tende a ser menor, o que facilita a recuperação se você for comprando uma boa empresa enquanto ela cai. E por último, a dificuldade de acompanhar várias empresas, que diz que é o principal contra-argumento de você ter muitas empresas em carteira, porque fica difícil o acompanhamento delas. E para isso eu digo que a dificuldade de acompanhar várias empresas é tão menor quanto melhor for a sua análise ao entrar em uma ação. Quanto melhor você seleciona um funcionário para sua empresa, menos ele tende a te dar dor de cabeça. Então quem escolhe boas empresas, mesmo que muitas, tende a ter pouco trabalho, pois as boas empresas dão menos problemas. O trabalho tem que ser a seleção de entrada, não quando está dentro. Além do fato que mesmo que uma empresa perca os seus fundamentos, que não acontece da noite para o dia, leva anos usualmente, o peso individual no seu patrimônio é pequeno e a decisão de ficar nela ou sair dela não vai te doer. E você consegue ser muito racional em todas as suas decisões. Imagina uma empresa que é 20% do seu patrimônio cai pela metade. A decisão é muito mais difícil do que fazer. Agora, se uma empresa é 2, 3% do seu patrimônio, você decide com muito mais sobriedade. Uma das regras máximas que eu uso para investir é o seguinte: nenhuma empresa que quebrar pode me quebrar junto com ela. E nunca se esqueça, o mercado de ações não é um jogo de quem ganha mais dinheiro, mas sim de quem sobrevive por mais tempo. O terceiro ponto e mais polêmico de todos para você montar uma estratégia de ações é se você vai usar o preço atual de uma empresa como critério para decidir investir ou não. É a famosa pergunta: o preço de uma ação importa? Ações podem realmente estar caras ou baratas? Está gostando da nossa aula? Aprender a investir é essencial para ter um futuro financeiro saudável, mas aprender com um método e um passo a passo que te pega pela mão é melhor ainda. E é por isso que eu quero que você conheça o Renda Passiva Vitalícia, que é o nosso curso de investimentos 100% online que vai te transformar do zero em um investidor que para de seguir dicas e começa a ter resultados consistentes. Clicando no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para a página do nosso curso e lá tem um presente para você, uma aula especial gratuita onde eu explico as regras de ouro que todo investidor de sucesso segue, que eu gostaria de ter aprendido muitos anos atrás. Eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Já entrando dentro do Renda Passiva Vitalícia, você vai encontrar mais de 40 horas de conteúdo já gravados, todos divididos em módulos bem detalhados sobre todos os tipos de investimentos, como analisar e montar carteiras de investimentos vencedoras com todos os tipos de investimentos. Você vai aprender sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Tudo isso com material de apoio e tira dúvidas direto comigo. E ainda você ganha alguns bônus que eu vou deixar você mesmo descobrir clicando no nosso link. E você que não pulou até aqui, eu tenho mais um presente, um cupom de desconto de 10% que está aparecendo aqui na sua tela. Aluno 10. Não perde essa oportunidade de mudar para melhor a sua vida financeira. É só clicar aqui no primeiro link na descrição. Agora vamos voltar para a sua aula. Quem é adepto ao preço importa de uma ação, acredita que o mercado pode ficar emocional demais, tanto com a euforia e com o medo. Logo, às vezes jogando os preços muito para cima, nesse caso a empresa está cara e é hora de vender, ou jogando os preços demasiadamente para baixo, o que seria a hora de comprar. O mercado ele é de fato emocional, principalmente no curto prazo, mas o grande problema dessa emoção é que ao olharmos um gráfico histórico fica muito fácil saber quando que a bolsa estava em baixa e quando que ela estava em alta, pois sabemos o que aconteceu vários capítulos para frente do livro. No entanto, no episódio que a gente está vivendo agora, a conversa muda muito. É difícil hoje determinar o que está acontecendo com o mercado. Eu sou adepto do racional que o preço de uma ação pouco importa na hora de se investir, e quem tenta achar o timing ideal para começar a investir raramente acerta a hora certa e acaba se frustrando, pois lembre-se que no passado tudo era óbvio, no presente tudo é incerto. O que estamos vivendo hoje vai ser definido no futuro se é uma época de alta ou uma época de baixa, só que agora é muito difícil decidir e você nunca pode investir ontem, somente hoje. O problema não é usar o preço, ok? Como mais um filtro para se investir. Até acredito que para quem já tem uma carteira bem montada e bem balanceada, pode até incluir algum critério de preço para ajudar a guiar os seus aportes.
O problema é que quem leva o preço em consideração usualmente acaba fazendo com que ele seja um dos principais fatores de decisão, o que leva a decidir por compras de empresas sem colocar em primeiro lugar o mais importante, que são os fundamentos dela. Uma empresa ruim barata, na verdade não está barata. O que está barato pode ficar mais barato ainda, o que só comprova que de fato ela nunca esteve barata, pois barato de fato é pagar menos do que vale e caro é pagar mais do que vale, o que é fácil de saber quando você está comprando uma casa, um carro, um quilo de carne, mas uma empresa que depende de centenas de variáveis internas e externas para definir o seu real valor é muito mais complexo. Mas para sua sorte, a gente tem uma aula no nosso canal onde eu explico extensivamente e com dados matemáticos e estudos o porquê ignorar o preço de uma ação na hora de comprar te traz mais lucro do que querer acertar o timing de mercado. Isso pode parecer estranho, mas vale conferir essa aula, ela vai mudar muito sua cabeça. E o quarto ponto que deve ser na realidade feito antes de investir em qualquer empresa, não dá para fugir, é estudar as demonstrações financeiras dela. Não importa qual vertente de investimento você adote, poucas empresas, muitas empresas concentraram no setor, olhar o preço ou não olhar o preço. Aprender a analisar um demonstrativo de resultado é fundamental. E pode ser que para você ver nessa aula nesse momento pareça grego para você olhar qualquer demonstração financeira. Só que a boa notícia é que em termos numéricos, praticamente todos os segmentos da Bolsa de Valores, com exceção de bancos e seguradoras, são analisados da mesma forma. O que você usa para analisar a Apple, você usa para analisar a Lojas Renner, a Petrobras, a Fleury, praticamente qualquer empresa da Bolsa. E os indicadores que eu mais gosto de analisar são a evolução ao longo dos anos da receita da empresa, do lucro líquido da empresa, a margem líquida dela e como que está a dívida. Com esses indicadores você já consegue fazer um mini filtro do que é uma empresa saudável financeiramente. E para sua sorte, no nosso canal tem diversas aulas desenhadas para te ensinar tudo isso. Estou deixando aqui no card uma das aulas mais importantes do canal, onde eu te ensino do zero a analisar uma DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que é o demonstrativo mais importante das empresas. E inclusive a gente também tem no nosso canal uma playlist chamada Setores da Bolsa, onde eu ensino, dentre várias aulas, como analisar bancos e seguradoras que são exceção à regra. E não perde esse momento para se inscrever no nosso canal e poder consumir todos esses conteúdos gratuitamente. E para fecharmos, aqui está um resumo dos principais passos para você seguir. Passo número 1. Crie um plano de investimentos claro com base em seus objetivos e tolerância ao risco. 2. Comece a pesquisar e analisar investimentos potenciais. 3. Diversifique o seu portfólio em diferentes setores e classes de ativos. 4. Desenvolva uma estratégia e gerencie o seu risco para proteger seus investimentos. 5. Eduque-se continuamente sobre o mercado de ações. E obrigado por se juntar a gente aqui hoje. Espero ter gostado desse conteúdo. E lembre-se, se você gosta de conteúdo voltado para educação financeira, deixa o like nesse vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar para mais gente e se inscreve no nosso canal para nunca perder nenhuma das aulas nossas semanais. Então vejo vocês na próxima aula. Um abraço!